Há presentes que uma nunca esquece. Pode ser uma boneca de pano, um perfume roubado do tocador da tua mãe, uma cartinha de amor bem parva de um rapaz qualquer. Mas o que eu recebi não tinha laço, nem bilhetinho, nem razão alguma. E antes que alguém pense que estou a exagerar. Não, não foi metáfora. Foi um presente a sério. Desses que te dilaceram por dentro, sabes? Dos que te mudam a vida para sempre. E o mais louco é que veio dela, da mulher que me carregou 9 meses e ainda teve o descaramento de me olhar nos olhos depois. Aconteceu num quartinho apertado, com cheiro a cigarro rançoso, colchão manchado e uma sensação que me levou anos a entender. E quando finalmente entendi, creio que já era demasiado tarde. Mas pronto, já vos contei de onde venho e quem sou. E desde já vos digo, estou nova, tenho 29 anos, mas já sofri mais que muita gente que me está a ver agora. Bem, chamo-me Sofia, tenho 39 anos e desde pequena pensei que o mundo de todos era igualzinho ao que eu vivia. Desde criança cresci a ouvir saltos altos às 3 da manhã, risos de homens bêbados no corredor e gemidos. Gemidos eram como música de fundo, entendes? Às vezes parecia telenovela. Havia drama, trama e muito grito. O meu quarto ficava no fundo, um quartinho diminuto, mais pequeno que onde estou agora. Lembro-me que havia um colchão deitado no chão, as paredes descascadas, e um cheiro a cigarro colado na almofada. Esse era o meu cantinho. Assim dizia a minha mãe, fica no teu canto, Sofia, e não saias, ouviste? E eu obedecia, porque desde pequena aprendi o que acontece quando uma não obedece. E como vos digo, o pior é que eu realmente pensava que isso era normal. Pensava que todas as mães desapareciam durante a noite. Que todas as casas tinham mulheres super maquilhadas a falar alto e a rir-se de qualquer tontaria. Acreditava que todas as meninas dormiam a ouvir o som de 2 corpos a chocar e que assim vivia toda a gente. Assim foi a minha infância. Eu desenhava no chão enquanto os homens passavam com feixe ainda aberto e eu não entendia nada, apenas achava engraçado. Havia dias em que a minha mãe me trazia uma Coca-Cola morna. Dizia-me hoje correu-me bem. E eu sorria como se tivéssemos ganho Euromilhões, como se isso fosse uma vitória. E é curioso, porque o que para muitos seria um pesadelo, para mim era a rotina. Era terça-feira, era mais um dia, e juro-vos, juro por Deus, que durante muito tempo não vi nada de mal nisso. Mas chegou a escola. E foi aí que descobri que a minha vida tinha nome. E não era nada bonito. Ia deixar esta parte da escola para depois, mas já que comecei, então nem modo, solto-a. A primeira vez que entendi que havia algo estranho comigo foi na escola, e nem sequer foi porque alguém me explicou com carinho ou porque o vi na televisão ou algo assim, não. Foi à bruta, com palavra seca, com troça, com riso na cara e dedos a apontar. Estava no recreio, sentada sozinha, com esse pão duro que a minha mãe embrulhava numa guardanapo de tasca, e de repente, uma menina solta-me: tu és filha da Carmen. E eu, bem tonta, pensando que finalmente ia ter uma amiga, digo-lhe: sim, sou. E aí começou tudo. Riu-se, olhou para as outras, fez aquela carinha de lá vai a bomba e disse: então, a tua mãe é puta, não é? Assim, tal e qual, com todas as letras, e deitou uma gargalhada como se tivesse contado a melhor piada do mundo. As outras também se riram bem alto, como se eu fosse um bicho estranho que ninguém queria perto, mas todas adoravam gozar. Eu fiquei tesa, congelada, com esse sorrisinho morto colado na cara, como se o meu corpo ainda não tivesse avisado meu cérebro do que isso significava. E doeu, mas não no peito, doeu num lugar mais cá dentro, um que nem sabia que existia, onde nasce a vergonha. Esse dia cheguei a casa muda. Não falei com a minha mãe, não gritei, nem sequer chorei. Apenas me encolhi no canto do quarto a olhar para essas paredes já sem cor e a perguntar-me porque é que ninguém me tinha dito que lá fora todos sabiam o que a minha mãe fazia. E pior, porque é que isso me salpicava a mim? Desde esse dia, comecei a esconder tudo. Menti à minha morada, evitava dizer o nome da minha mãe na rua e deixei de levar amigas a casa. Tinha medo até que a minha própria sombra soubesse. E o pior é que quanto mais queria apagar tudo, mais sentia que o tinha tatuado na testa. Mas pronto, eu engolia tudo, porque era isso que sabia fazer, engolir, calar e fingir que não doía. Embora tu e eu saibamos, há coisas que uma finge esquecer, mas lá ficam. Apenas à espera do momento perfeito para explodir. Havia algo que a minha mãe repetia como regra da casa e que nesse tempo me parecia normal, mas agora revolta-me o estômago só de me lembrar. Ela dizia: o que os homens fizerem aqui dentro não é assunto teu, Sofia. Fecha a porta, baixa a cabeça e não te metas. E eu fazia-o. Porque era criança, não era? E as crianças fazem o que lhes dizem.
Sobretudo quando o medo já vive dentro de uma. Mas houve uma noite maldita. Devia ter. O quê? Uns 13 anos. Talvez menos. Lembro-me que estava a dormir, bem encolhidinha com a manta até ao nariz, nesse quarto abafado, com uma ventoinha velha a soar como motor velho, e de repente, abriu-se a porta. E não falo da minha mãe a entrar, falo de um homem. Um tipo, um dos seus clientes. Abriu a porta como se fosse o seu quarto, entrou a andar todo bêbado, a cambalear e, quando me viu ali, ficou parado uns segundos, como se não soubesse onde estava, ou como se não lhe importasse, que para mim é o mesmo. Lembro-me que o medo me fez sentir a bexiga prestes a rebentar, e juro-vos, por Deus, que por um segundo pensei, talvez só queira pegar em algo, mas deu um passo para dentro. E foi aí que gritei. Gritei desde o mais fundo da minha garganta, como se isso me fosse salvar, como se alguém fosse aparecer. E o que aconteceu? A minha mãe chegou rapidamente ao quarto, e pensei que me ia proteger, mas não veio abraçar-me. Entrou furiosa, e deu-me uma bufetada com raiva, com cólera, com veneno. Uma bufetada que vinha com uma frase que jamais me vou esquecer. Tens de aprender a não provocar, miúda. Nesse momento, não chorei. Não porque não doesse, mas porque nem sabia como reagir. Porque ali, nesse preciso momento, entendi que eu não era prioridade na sua vida, que para ela eu era apenas mais alguma coisa a ocupar espaço, que se um tipo entrasse no meu quarto de madrugada, a culpa era minha. Se me defendia, era pior. Foi aí que recebi esse presente, não esse dia exato, mas com esse sentimento que nasceu essa noite. E nunca se foi. O de não valer nada. O de ter de te calares para sobreviver. O de sentir que o teu corpo incomoda até quem te deveria cuidar. E sabes o que foi mais feio? Não foi o susto, nem a bufetada. Foi dar-me conta de que se algo mais acontecesse, ninguém me ia salvar. Depois dessa noite, inevitavelmente, comecei a odiar-me bem cedo. Mas não era esse ódio que deitas para fora, não. Era esse que fica caladinho por dentro, mastigando-se devagar, como veneno suave, até que um dia apodreces toda. Dava-me nojo do meu corpo, da minha voz. Até de como andava. Olhava-me ao espelho e via algo sujo, algo mal feito. E o pior, nem sequer sabia porquê, apenas sentia-o. E comecei a comer. Comia tudo o que encontrava no frigorífico, como se encher a barriga fosse calar a minha cabeça, e quando não havia comida, comia as unhas até sangrar. Arrancava madeixas de cabelo, ficava horas a ver o teto sem pensar em nada e ao mesmo tempo a pensar em tudo. Havia dias em que abria a carteira da minha mãe, pegava numas moedas e ia à lojinha da esquina comprar qualquer porcaria. E não era por fome, era por sentir que podia fazer algo, o que fosse. Roubar, por exemplo. Deixar de ser essa menina obediente que todos pisavam. Eu queria ser outra pessoa, entendes? Inventava histórias, mudava o meu nome, dizia que o meu pai vivia nos Estados Unidos, que a minha mãe era professora, que era filha única. Pura mentira. Mas na mentira não me dava vergonha. Na mentira eu não era a filha da Carmen, a puta. Na mentira não carregava essa mancha invisível que sentia colada na minha pele, onde quer que fosse. Mas a verdade, por mais que tentasse esconder-me, sempre via algo no meu olhar, no meu cheiro, no meu silêncio, que gritava que algo andava mal comigo, e ninguém ouvia, ninguém. Mas eu sim, o tempo todo. Era como se tivesse uma voz metida aqui dentro, na cabeça, repetindo-me sem parar. Não vales nada, Sofia, és filha de uma puta. Quando fiz 19 anos, nem esperei bolo, nem parabéns, nem desculpas. Apenas me levantei, meti 2 blusas velhas numa mochila rota da Pepsi. Peguei em 800 euros que tinha escondidos na fronha da almofada e fui-me embora sem olhar para trás. Para que olhar para trás, se tudo que vivia era um passado que só pesava? Apanhei um autocarro da Rede Expressos na estação de Coimbra, que cheirava a urina velha e óleo de fritadeira, e fui direta para Lisboa, com uma coragem estúpida e o estômago vazio. E olha, por uns minutos, juro-vos, senti-me livre. Essa ilusão tonta de uma miúda que nunca teve nada na vida e pensa que só por mudar de cidade, já vai ser alguém. Mas a capital, meu amor, a capital não perdoa. Se não tens apelido, nem papéis, nem ninguém à tua espera, tornas-te lixo. Ninguém, um pedaço de carne a andar no meio do caos. E foi mesmo aí, entre essa confusão, que conheci o Eduardo. O Eduardo era um tipo barrigudo, com a camisa sempre aberta até ao peito, corrente de ouro, e esse tom de tio boa onda que fala devagarinho para te enrolar sem pressa. Viu-me sentada nos degraus do Rocio, deu-me um risol, uma garrafinha de água,
e disse-me que conhecia um lugar seguro onde dormir. E eu, bem parva, fui. Porque quando tens fome e medo, qualquer migalha parece milagre. No início era isso, um colchão velho num quartinho atrás de um bar no Cais do Sodré, comida quente e conversa macia, mas pouco a pouco tornou-se apenas um favor, apenas este cliente, apenas uma noite, apenas mais uma vez, apenas para pagar a comida de ontem, apenas para não ser mal agradecida, e sem me dar conta, já era ela, já era a Carmen, a minha mãe, repetindo tudo igualzinho, com o mesmo perfume barato misturado com vergonha. Mas na minha cabeça não. Eu era diferente, não era? Eu tinha escolhido. Escolhido. Que maldita piada. E aí veio o castigo. Atraso na regra, náuseas, tontura. Resultado. Grávida do imbecil do Eduardo. E antes que pudesse entender o que fazer com isso, graças a Deus, perdi-o, sozinha, numa casa de banho pública do metro do Marquês. Lembro-me que o chão estava gelado. Tinha sangue nas pernas e uma cólica que sentia como se me arrancassem o útero com a mão. E claro, ninguém. Ninguém que ajudasse, ninguém que perguntasse, ninguém que ouvisse. Abracei os meus joelhos sozinha, a tremer, ensopada de suor e num pânico que não vos posso explicar. Só me lembro vagamente dos altifalantes a anunciar saídas para o porto, como se a vida continuasse normal. E ali, nessa estação fedorenta, a lixívia e merda dei-me conta do que eu valia. Nada. Nem 100 euros. E o pior. Não chorei. Não chorei porque quando já estás morta por dentro, apenas respiras e esperas a próxima pancada. A essa altura, já nem sabia que dia era. Nem quantos anos tinha, a sério. Lembro-me que estava suja, magra, com as unhas comidas e o cabelo teso de tanta porcaria. Todo o meu corpo doía, e a alma. Nem se fala. Um dia acordei deitada numa passeio lá pela moraria, com sabor a sangue na boca e o pé esquerdo inchado. Certamente alguém me tinha pontapeado enquanto dormia, mas nem me mexi, porque já há muito que o meu corpo não se defendia de nada, apenas aguentava. Como esses cães vadios que já nem ladram. Apenas respiram, esperando o próximo pontapé. Foi por esses dias que começou uma comichão entre as pernas, mas não era qualquer coisa, era um ardor que queimava como fogo. Depois veio a febre, os calafrios, o pus, essas coisas que ninguém quer ouvir, mas que muitas vivemos caladas. Doença sexualmente transmissível, obviamente. Dessas que ninguém trata porque nem nome tens. Muito menos seguro. Acabei no Hospital de Santa Maria, deitada nas urgências, a tremer, com os olhos revirados e uma enfermeira perguntar-me se me metia alguma coisa. Já sabem, por não dizer outra coisa. E o pior é que não. Eu não me metia nada, apenas estava a morrer. Assim, devagar. Internaram-me 4 semanas, sem papéis, sem visitas, sem ninguém que perguntasse se tinha mãe, pai, sonho ou memória. Ao 4º dia entrou uma enfermeira, baixinha, com o cabelo bem preso, que parecia zangada, mas tinha um olhar que, não sei, como se já tivesse visto muitas Sofias antes. Limpou-me a testa com um paninho frio e do nada, disse-me, tens idade para ser mãe, filha, mas parece uma menina perdida. E essa frase deu-me mais forte que a bufetada da minha mãe. Não chorei nesse momento, mas quando ela se virou, apenas virei a cara e veio-me tudo. Mas não foi esse choro bonito de novela, com lagriminha lenta e música de fundo. Não, foi feio, soluçando, atravessado. Foi esse choro que sai quando te dás conta de que continuas viva, mas não sabes que raio fazer com esta vida. Ali nessa cama fria, fedorenta, com o soro no braço e a alma pendurada por um fio, senti algo que há anos não sentia. Raiva. Raiva contra mim. Contra ela. Contra o mundo. Mas também uma coisinha pequena aqui dentro. Quando me deram alta, saí com a mesma roupa com que entrei. A roupa interior colada ao corpo pelo sangue seco, o cabelo emaranhado na nuca e esse olhar torto que fica depois de quase morrer sem que ninguém se aperceba. A única coisa que me deram foi um papelinho com a morada de um abrigo e uma comida fria que a cozinheira me passou com pena. Ali, sentada no banquinho de cimento em frente ao hospital, pensei em voltar à rua. Pensei-o a sério. Tipo para quê? Lá ninguém me pergunta nada. Mas lembrei-me da enfermeira, dos seus olhos, dessa frase que me abalou, e decidi caminhar até ao lugar do papelinho. Cheguei mesmo quando já estava a escurecer. O cheiro a lixívia picou-me nariz, havia camas de ferro coladas umas às outras, uma ventoinha que fazia mais barulho que ar, e um monte de mulheres com o mesmo olhar que o meu, cansado, desconfiado, como a dizer, e tu que queres saber da minha vida? E meti-me ali, caladinha, comendo o que havia, fingindo que não morria de vergonha por existir.
A senhora que cuidava do abrigo chamava-se Dona Isabel. Não falava muito, mas também não precisava. Viu-me de cima a baixo e soltou: "Sabes limpar vidros?" E eu automaticamente respondi: "Se me deres o pano, limpo-te até o céu." Assim começou: primeiro vidros, depois casas de banho, depois cozinha, e em troca, davam-me o básico: arroz, feijão, sabão e um colchão só para mim, que nesse momento era mais luxo que qualquer hotel. Passaram semanas, talvez meses, já nem sei. E um dia, uma mulher do abrigo convidou-me para uma oficina, lá pela Roma, onde ensinavam a fazer bijutaria, e eu fui. Não porque sonhasse fazer colares, mas porque preferia isso a ficar a olhar para a parede e pensar em tudo o que tinha perdido. No início nem sabia dobrar um arame, a mão tremia-me, desesperava-me, queria tirar tudo e ir-me embora. Mas com o tempo, fui apanhando o jeito. E acreditem ou não, a primeira coisa que fiz bem foi uma pulseira com contas azuis e uma borboleta torta no meio. Vi-a e pensei: está bem feia, mas é minha feia, então está bem. E ali, nessa salinha quente, com ferramentas velhas e mulheres a contar as suas histórias enquanto criavam, ouvi a primeira gargalhada real depois de anos. E um dia, sem querer, saiu-me. A minha mãe era prostituta, e eu também fui. E ninguém me olhou estranho, ninguém se levantou, ninguém apontou. Pelo contrário, uma delas tocou-me na perna, suavemente, e disse: "Pois já não és, filha." E nesse momento, pela primeira vez, não senti vergonha, nem culpa, não me senti suja, senti um alívio. Um alívio da alma. A última vez que vi a minha mãe foi por obrigação, não por carinho. Eu já estava na oficina, há meses que a minha cabeça não gritava tanto, e até conseguia dormir sem acordar a toda a hora. E um dia, uma mulher do abrigo chegou com essa voz seca, sem emoção, e soltou: "Sofia, a tua mãe está no hospital, parece que está grave." Assim, sem drama. E a única coisa que me saiu dizer foi: "Está bem." Nem perguntei onde, nem quando, nem porquê, apenas está bem. Porque no fundo, eu já a tinha enterrado há muito. Mas fui, não por amor, nem por culpa, mas porque precisava de ver uma última vez, ver com os meus próprios olhos se ficava algo dentro dela, o que fosse, que se parecesse um bocadinho com amor. Quando entrei no quarto, nem se parecia com ela, tinha a pele branca como papel, os olhos fundos, o cabelo branco espalhado pela almofada, oxigênio no nariz e esse apitinho da máquina a soar de vez enquanto como se a morte estivesse a avisar que já vinha. Virou a cara com esforço quando me viu. E foi aí que entendi. Ainda se lembrava de mim. Não houve abraço. Não houve cena, não me disse perdoa-me, filha como nos filmes. Não houve lágrima de fundo nem musiquinha triste. A única coisa que houve foi uma frase. Uma só, suave, engasgada, mas que me cortou mais que qualquer navalha. Eu fiz o que pude, filha. Nunca soube fazer diferente. E eu, que tinha ensaiado 1000 discursos, 1000 insultos, 1000 bufetadas, fiquei ali. Tesa, com a mala nas pernas, o coração a bater forte, mas o corpo sem se mexer, porque nesse instante entendi que ela não me ia pedir perdão, porque para ela, não se tinha enganado. Ela apenas tinha sobrevivido. Olhámo-nos uns segundos, que pareceram toda uma vida, e pela primeira vez em muitos anos, não senti raiva, não vou mentir, também não senti amor, não me faço ilusões. Mas senti algo, uma espécie de reconhecimento, como se finalmente me estivesse a ver, não como sua filha, mas como uma mulher, como alguém que também tinha andado pelo mesmo inferno e continuava de pé. No dia seguinte, morreu, sozinha, sem testamento, sem carta, apenas uma nota da assistente social confirmando a hora do óbito. E eu, saí do hospital com a mesma roupa de sempre, andando devagar, sem uma única lágrima, com o coração a bater estranho. Confesso que me sentia leve. Quando a minha mãe morreu, pensei que ao tirar essa raiva da garganta, finalmente ia viver em paz. Porque era ela que me pesava. Era a sua sombra que me fazia levantar todos os dias, como querendo demonstrar algo que nem sequer sabia o que era. E quando se foi, fiquei a ver o teto e pensei: e agora? Mas não durou muito, porque poucos dias depois, estava a limpar as mesas da oficina e passou uma miúda, com o olho roxo e o cabelo todo mal cortado. Notava-se a léguas que vinha a fugir de algum lugar onde a pancada era rotina. Parou na porta, toda tímida, sem saber se podia passar, e eu apenas a vi e disse-lhe: "Entra, aqui ninguém pergunta de onde vens." E aí entendi. Entendi que eu já não podia ficar calada, porque o que a minha mãe me deixou, isso que eu recebi maldito, essa maldita carga que me seguiu por anos, isso não podia morrer comigo. Se eu a enterrasse em silêncio, era como aceitar, e eu não aceito, já não. Assim nasceu Mulheres de Esperança. Nome forte, não é?
Pôs filo de propósito, para incomodar, para picar, para que ninguém finja que não vê. É um projeto pequeno. Uma sala alugada num centro comunitário, com máquinas de costura, roda de mulheres e café requentado. Mas ali acontece algo que nenhum hospital cura. Ali uma mulher olha-se ao espelho e vê que continua viva. Uma menina ouve que não é o que lhe fizeram. Uma avó finalmente solta o que engoliu toda a vida. E sim, choramos. Mas não de pena. Choramos de raiva, de memória, de reconstrução. Eu conto a minha história cada vez que chega um novo grupo. Não salto nada, não suavizo nada. Conto da estação, o do sangramento, a bufetada da minha mãe, o tipo a entrar no meu quarto, tudo. E cada vez que o conto, lembro-me que não estou sozinha, que há um monte de mulheres com a voz presa no estômago, à espera sabe-se lá do quê. Hoje eu sou essa voz. Porque o que a minha mãe me deixou foi dor, foi vergonha, foi silêncio. Mas o que eu devolvo ao mundo é consciência. Essa foi a herança que, sem querer, a minha mãe me deixou. Hoje vivo num lugar simples, aqui mesmo em Lisboa. Tenho uma cama que é minha, um café que eu preparo todas as manhãs com gosto e uma plantinha que vivo morrer e a reviver porque me esqueço de regar, igualzinha a mim, já agora. Nunca conheci o meu pai. A minha mãe dizia que era um cliente frequente. Conseguem acreditar? Frequente. A única constância que tive na vida foi essa piada de mau gosto. Mas sabem que mais? Se hoje alguém me perguntar, quem és tu? Já não baixo o olhar, já não invento nomes de bairros elegantes, já não me engasgo. Eu digo, sem pestanejar. Sou a Sofia. Sou filha da Carmen, e embora o que ela me deu fosse um presente envenenado, eu abri-o, engoli-o, sobrevivi. E agora, devolvo o que ficou. Mas devolvo com dignidade. Se chegaste até aqui e a minha história te tocou a alma, deixa aí nos comentários. Ela renasceu. E eu vou ler, vou responder-te, e vou saber que não estou sozinha. Obrigada, e beijinhos.